Houve o atentado em Barcelona. Hoje é sexta-feira. É sexta-feira. O atentado foi quinta-feira, foi ontem. O mundo só fala nisso. Ontem, os noticiários, a imprensa de maneira geral, hoje a repercussão nos jornais, na internet, na televisão, no rádio. É claro que todo mundo fica muito triste, né? Vidas humanas foram sacrificadas de maneira bárbara e covarde. Agora, eu não posso deixar de ver esse tipo de coisa sem me perguntar o que é o terrorismo, né? E aí a primeira resposta que me vem em mente, e sobre isso eu escrevi hoje, publiquei no Facebook, no blog, é que o terrorismo é algo que se alimenta basicamente do medo. E para isso usa um palco. O palco tem a ver com aquele que nós vimos em Barcelona e em outros casos, infelizmente. O sangue, a correria, a choradeira, as mortes, as bombas, as ambulâncias, a imprensa, os helicópteros, enfim, e todo mundo ali cobrindo, assustado, correndo para tudo que é lado. O pânico, né? Aí um grupo como o Estado Islâmico assume o atentado, sempre assume o atentado, sem reivindicações claras, sem posicionamentos claros. Não precisa. Para nós basta o grupo de loucos, caricatos, fanáticos, fundamentalistas que se explodem sabe-se lá pelo quê. Agora, quando eu paro para pensar no que mais esse medo movimenta, eu começo a pensar que não é só uma propaganda para um grupo terrorista, por exemplo. É inegável que o medo movimenta os juros, os bancos, as bolsas, a economia. É inegável que sem o medo a religião talvez não tivesse esse poder. Eu me lembro de um texto do livro do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu não vou descrever literalmente aqui, mas é mais ou menos a seguinte: Deus, o diabo e Jesus num barco. Deus esboça a vaidade e a maldade. E o diabo se incomoda de modo que fala assim: olha, eu vou deixar de ser tão mal, você não precisa mais fazer essas coisas. Deus se incomoda e diz: para, sem você eu não existo. Não se trata necessariamente de uma crítica a Deus ou ao diabo, por favor, não se ofendam. Mas como nós vemos as coisas e pensamos no bem e no mal, e na dependência de que para um exista e seja relevante e necessário, o outro também deve existir. Então, se não fosse a maldade, o que seria da indústria dos seguros? O que seria dos bancos? O que seria do consumo? Afinal de contas, com medo a gente consome mais, compra mais. De alguma maneira a gente está tentando dar uma resposta consciente ao inconsciente que se sente desprotegido agora. E as concessões que nós fazemos em relação às nossas privacidades. Hoje em dia, baixe qualquer aplicativo no seu celular. Você está sendo vigiado o tempo inteiro. Vá para o aeroporto embarcar e você vai ser revistado. Né? E cada vez mais a privacidade vai sendo anulada em nome da segurança. É necessário, né? Especialmente depois do 11 de setembro, o símbolo do terrorismo no Ocidente mais recentemente. Enquanto isso, o mesmo terror que nos abala, o mesmo palco que nos acua, acontece de outras maneiras, mas sem tanto simbolismo, ou tanta repercussão, ou tanta intervenção midiática. O terror das favelas, as pessoas que morrem de fome, o terror da desigualdade de dinheiro, o terror de gente massacrando gente nas guerras promovidas por governos, nas grandes e pequenas, promovidas por nós, no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Mais gente morre nelas, mais dor é causada no mundo, e eu não estou aqui de maneira nenhuma desconsiderando isso que nós chamamos, né, de terror e essas barbaridades que acontecem como essa de Barcelona. Não se trata de uma comparação, mas de nos lembrar que tem tantos terrores que não nos comovem, talvez porque o que nos comova não é o terror, não seja o terror, mas o que nos comove é o espetáculo. E em matéria de espetáculo, o Estado Islâmico é professor. A CNN também, a Globo também, a Record, o SBT, as mídias de maneira geral, enfim. Quanta informação é vendida a partir da dor,
quantos jornais são vendidos a partir do absurdo, quanto o mercado se movimenta a partir do terrorismo. Não me cabe, e não é o caso, de criar ou alimentar nenhum tipo de teoria conspiratória aqui. Estou dizendo que quem ou deixa de fazer ou faz, não se trata disso. Mas é só de uma reflexão necessária sobre aquela pergunta inicial desse nosso papo. O que é o terrorismo? E a constatação de que o terror se alimenta sempre pelo medo. É só pensar um pouco.